Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos, continuar, com esse assunto aí da pastura do vale, tá? Bom, como vocês já viram lá o primeiro vídeo, que, que lá atrás, ela disse que pode, que um irmão pode sim ir para os tribunais, em casos de ameaça e outros tipos, de coisas, claro. Não é só apenas por ameaça, tá? Ok? Temos que entender direitinho o motivo de você procurar a justiça. Não é simplesmente porque alguém ameaçou você, ok? Então, irmão, vocês vão me acompanhar esse vídeo aqui, por quê? Porque é o seguinte, quando eu tinha gravado o vídeo sobre o Eric Ribeiro, Rosa de Saron, esses grupos, que tudo deles era processar, fazer processo, é processar as pessoas. Eles processavam tanto algumas pessoas que ameaçavam eles, tá? Isso nós temos direito de ir para o tribunal, né? Quando é uma ameaça. Mas também tinha coisas, irmão, que não é preciso ir processar a pessoa. Então, eu mesmo vi do próprio Eric Ribeiro, esses grupos aí dos escribas, processando as pessoas por besteira, coisas que eles deviam resolver entre si, ok? Então, foi por isso que eu gravei o vídeo. E no outro dia, a pastora do Vale fez o vídeo para defender o Eric Ribeiro, a Rosa de Saron, que pode sim processar, que o irmão pode processar, pode procurar os tribunal. Só que o vídeo que eu fiz, porque eu sempre surpreendo os meus inimigos. Então eu falei apenas uma parte, eu não falei tudo. Então a pastora do Vale estava achando que eu não defendo, de pessoas ir processar. Não, eu não estou falando isso. Eu apenas pego as mulheres sábias, nécias, aos seus próprios olhos. Então, eu falo por metade, tá? Eu não revelo tudo. Entendeu, pastora do Vale? Então, aquele vídeo que eu fiz foi a respeito que os seus grupos estavam processando pessoas até por besteira, que eles podem resolver entre si. Então, veja só, meu irmão. Então, para a pastora do Vale defender os seus grupos, o Eric Ribeiro, Rosa de Saron, então ela pega textos bíblicos. Claro que pode sim o irmão processar, ir para o tribunal. Para defender, ela faz isso. Irmão, veja esse vídeo agora, que ela fez agora. Veja a artimanha, que a pastora do Vale, ela usa, tá certo? Que ela usa. Vamos lá. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amados, gravando aqui um vídeo curtinho, né? Porque eu tenho visto várias coisas aí na internet de alguns irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que quando a gente se cala, é tido por sábio. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Ah, pastora, quem fala tolo é réu de... Bom, meus irmãos, vamos entrar nessa parte aqui, ok? Vamos entrar nessa parte aqui. Olha só. Ela está dizendo que quando a gente se cala, é tido como sábio. Irmãos, temos que estudar a Bíblia, ok? Temos que estudar a Bíblia. Depois eu vou trazer esse tema aí, mostrar para vocês dentro da Bíblia, o versículo e capítulo, ok? Bom, irmão, a Bíblia diz, quando um tolo se cala, se tem como sábio, tá? Então a pastora do Vale aí está errada, dizendo a gente, quando se cala, se tem como sábio. Então, ela não está entendendo aquele texto, né? Aquele versículo, Perdão. Ela não está entendendo aquele capítulo e versículo que diz lá em Provérbios, tá certo? Então lá diz assim, aí, que quando
Um tolo se cala se tem como sábio, ok? Então, tem muitas pessoas, amado irmão, aprendendo o silêncio. Não está pregando, não está repreendendo o pecado, não reagem, não reagem quanto às heresias, estão calados. Então, eles usam exatamente essa palavra que a pastora do Vale acabou de falar, ok? Então, vários pastores do sistema, eles usam essa palavra que a pastora do Vale falou, né? O silêncio é mais importante. Veja só, tá, amado irmão? Veja só. O silêncio é mais importante, ficar calado é mais importante. Deus sagrada. Irmão, que conversa é essa, amado irmão? Que conversa é essa aí, amado irmão? Jesus falou para Paulo: Paulo, fala e não te cala. Jamais cristão pode se calar, ficar em silêncio. Não. Nós temos que obedecer o mandamento de Jesus. Nós temos que falar, não calar nossa boca. Entende, amado? Então, os próprios pastores das teologia estão fazendo as ovelhas se calarem. Veja o que os pastores estão fazendo, tornando as ovelhas insensatas para não obedecer o mandamento de Jesus. Vou repetir mais uma vez, tá? Jesus falou: Paulo, fala e não te cala. A Bíblia manda que nós repreenda, que faça esses homens se calar. Esses homens que estão pervertendo o evangelho, pregando em casas, pregando outros evangelhos. A Bíblia manda nós repreendê-lo. E ponto final. E ponto final. Eu não estou na terra para obedecer mandamentos de homem, de pastores da teologia, que manda as ovelhas ficar em silêncio para não responder e que não sei o quê. Não, não, não. Nananina, não. Irmão, leiam a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Leiam a Bíblia vocês mesmos. Todo dia, leiam a Bíblia. A Bíblia diz que o sábio está pronto para dar resposta e responder. Então, nós que somos cristãos verdadeiros sábios, nós temos que responder e não ficar calado, ok? Agora, meu irmão, vamos para a outra parte, tá? Vamos para a outra parte. Claro que tem momento que nós devemos ficar calado, ok? Tem momento que nós devemos ficar calado em silêncio. Mas, irmão Roberto, como assim? Bom, vou explicar para vocês. O momento em que você fica em silêncio é quando você repreende o irmão por 2 vezes. E o irmão fica todo o tempo repetindo a mesma coisa. Para pisar na palavra de Deus, ele fica repetindo a mesma coisa. Então você deixa ele de lado na mão de Deus. Você não vai mais responder para ele. Você fica apenas em silêncio, calado, para esse irmão aí, ok? Agora, se aparecer outra heresia, aí você vai repreender o mesmo irmão. Você só não vai debater a mesma coisa, a repetição, né? Repetido. Não, você não debata repetição de ninguém. Fique calado, em silêncio e deixe ele falar sozinho, ok? Deixe ele falar sozinho. Apenas ore por ele, para que Deus liberte, dê conhecimento, liberte essa pessoa que está pervertendo o Evangelho, ok? Então, tem momento que você deve se calar, mas nós não devemos se calar diante de mentiras, diante de heresias, de pessoas que pervertem o Evangelho, não. Nós temos que fazer o que Deus manda, ok? Vamos lá, irmão, acompanhar o restinho, tá? Fogo do inferno. Não, não existe isso não, irmão. Quero que você Não é preste, verdade. A Bíblia fala quero que você preste atenção direitinho o que ela vai falar e eu vou trazer a interpretação aqui, tá? que quem não tem sabedoria é tolo. Não é pecado chamar uma pessoa de tola. Agora, chamar uma pessoa de tola é dizer que ela não é sábia. Não está tendo inteligência. Bom, essa parte aqui, tá, irmão? Essa parte eu já fiz o vídeo sobre essa parte aqui, tá? Que a pastora do Vale é uma insensata, tá? Uma insensata que perverte, que pisa no próprio Jesus. Ela se coloca acima de Jesus, ok? Já fiz esse vídeo, que vocês me acompanhem lá, onde tem um nome
Pastora do Vale, né? Tem muitos vídeos aí da Pastora do Vale, tem um nome, Pastora do Vale, que vocês têm que conhecer. Com quem está a verdade? Então você tem que conhecer o assunto da qual as pessoas fazem quando está repreendendo alguém, tá? Para você ser testemunha. Agora, louco sim, viu? Chamar seu irmão de louco, então você se torna réu do fogo do inferno. Mas tolo, a Bíblia chama, você vai ler provérbio, você vai ver tanto essa palavra lá de tolo, a palavra tolo, você vai ver. Tolo é uma pessoa que não tem sabedoria. E eu tenho visto aí na internet, irmãos, na plataforma aqui do YouTube, né? Quantos crente tolo aí, causando escândalo, porque é tolo. Se ele se calasse, não traria os escândalos que ele está trazendo, porque fala pelos cotovelos. Se ouvisse os conselhos da palavra de Deus, ele seria tido por sábio. Porque tem crente que ele quer mostrar tanta santidade, que a vida dele é tão perfeita, que finda caindo nas suas próprias ciladas, que são suas armadilhas de falhas, né? Tem tanto dedo apontando só para os outros e se esquece que tem câmera virada para ele, para a vida dele. Quando a gente filma demais os outros, uma linguagem aqui para entender, não podemos esquecer que tem câmera filmando também a gente, né? E às vezes tem gente aí, ó, fala que vai processar o irmão, fala que foi Jesus. Bom, amados irmãos, você viu, né? Você acabou de ver aí, né? Ela disse que tem pessoas que filma demais os outros, né? Então, Pastora do Vale, o Eric Ribeiro, Rosa de Saron, eles filmam demais o Francisco Evangelista, a Nadir, o Greiso, sabe? Eles pegam no pé. É mais de 2 anos que eles falam dessas mesmas pessoas, pegando no pé dessas mesmas pessoas. Eles filmam demais essas mesmas pessoas, mais de ano. Então, Pastor do Vale, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Me dá licença, né? Me dá licença, pelo amor de Deus. Você quer julgar os outros, mas por que você não repreende o Eric Ribeiro, a Rosa de Saron? Hã? Por que você não exorta o Eric Ribeiro e a Rosa de Saron? Não adianta você fazer isso no particular deles, porque fica tudo oculto e ele não vai dar ouvido para você, pastor do Vale. Se você exortar o Eric Ribeiro no particular e Rosa de Saron, eles não vão dar ouvido para você, tá certo? Não vai dar ouvido, não. Você acabou de fazer um vídeo para a Rosa de Saron ficar postando, fazendo comida. Peraí, pastor do Vale. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar a Bíblia Sagrada, salvar a vida. E você mandando a Rosa de Saron gravar mais vídeo fazendo comida? Que negócio é esse, pastor do Vale? Será que você não entende que o mais importante nesse fim dos tempos é a palavra de Deus? Só que a Rosa de Saron não vai ouvir você, não vai obedecer o que você está falando, ok? Você está atrapalhando a pregação, mandando Rosa de Saron fazer mais vídeos, só vídeo de fazendo comida. Você não se preocupa com a pregação, tá certo, pastor do Vale? E esse vídeo está no seu canal, ok? Tá bom? Vamos acompanhar, irmão, olha só, sobre o processo agora. Mandou. Agora Jesus quebra a sua própria palavra. Se a Bíblia fala para não levar os irmãos no tribunal, agora Jesus está aparecendo aí, está mandando pessoas e processar o outro irmão. Bom, irmão, entenda, Gui, entenda, tá? Então, ela está dizendo que está quebrando a palavra de Jesus, né? Porque a Bíblia diz, né? Para não levar o irmão aos tribunais, para não processar o irmão. Veja só o que ela faz para defender os seus grupinhos dos escribas.
Para defender, ela desfaz a verdade, tá? Então, o primeiro vídeo aqui, que está logo abaixo, ok? Está o vídeo que eu fiz. Que ela, irmão, você tem que se acordar para essas mulheres que se titulam pastora, ok? Vamos lá. E agora Jesus está quebrando a própria palavra dele. Vai se converter, irmão. Vai se converter. Irmão Francisco aí dando maior escândalo, maior vergonha. Que coisa feia. Viu? Coisa horrível. Ok? Então, quer dizer, amados irmãos, quer dizer que escândalo, quem só faz é Francisco Evangelista. Veja bem, o escândalo, quem só faz é o Francisco Evangelista. Mas se você vê o escândalo que o Eric Ribeiro faz, é horrível. Como ele debocha, esculhamba as pessoas. Ele bota apelido, ele bota apelido, ele bota a palavra na boca da pessoa sem a pessoa ter dito. O escândalo, irmão, escandaloso, quem faz são esses canais que a Pastor do Vale segue. Então veja aí, amado irmão. Ela defende um, repreende os de cá, mas os de cá ela não repreende. Veja só como faz os nossos inimigos, né? Que não corrige os próprios irmãos deles, que não corrige os próprios amigos. Veja só, dá para você entender, Maria? Não, irmão. Eu repreendo e ensino, exorto a todos, seja meu amigo, seja meu irmão. Então eu vou corrigir o erro e ensinar com boa essência. Tá? Agora, se a pessoa recusar a minha repreensão da verdade da Bíblia, porque eu não falo de mim mesmo. O que eu falo é o que a Bíblia diz. Então, quando a pessoa discorda, não vai estar discordando de mim, não. Vai estar discordando do mandamento de Jesus. E eu tenho que repreender severamente quando a pessoa se recusa à repreensão. Então, eu repreendo severamente, ok? Então, os irmãos, eu vou ensinar. Quem é de Deus aceita a repreensão, tá certo? Vamos lá. Para uma pessoa que diz que prega essa doutrina, que sã doutrina é essa que você prega? Prega uma doutrina doente. Isso não é são coisa nenhuma. Né? Viu? Como aqui, Não é são. tá? Dizendo para o irmão que realmente, né? O Francisco, o evangelista, ele prega uma doutrina muito doente. Irmão, é muito, sabe? E eu quero deixar bem claro para vocês. O Francisco evangelista, ele se coloca acima da Bíblia. Ele se coloca acima da Bíblia. Ok? Mas eu defendo sim, eu defendo ele em questão da família dele. Dessas pessoas estar cutucando o tempo todo. Vocês falam porque não foi com a sua família, não foi com você. Mas tudo tem limite, amado irmão, tudo tem limite, ok? Tudo tem limite, ok? Agora, em questão de palavra de Deus, você não pode levar o irmão aos tribunais por besteira, da qual você pode resolver. Mas tem coisas que tem limite, tem limite. Por exemplo, uma pessoa que lhe ameaça, tudo bem, você tem que processar. E tem outros casos também que você tem que processar. Quando invade sua vida pessoal, é o ano inteiro, é o tempo todo falando da sua vida pessoal, lhe humilhando, botando apelido, ok? Então tá aí, o erro dessas pessoas são esse. Não adianta falar que o Francisco Evangelista falou também das mulheres que não sei o quê, não adianta, porque vocês estão errados. Tanto o lado B como o lado A. Todos vocês estão errados. De estar falando da vida pessoal da pessoa. Ok? Vamos lá, irmão. Coisa nenhuma. Tem sido tolo, sem sabedoria. Às vezes a vida é exposta porque aponta muito os outros. A vida é exposta porque acusa muito os outros. A vida é exposta porque fica querendo ser mais santo do que os outros. Quando o apóstolo Pedro ele quis ser mais santo do que os outros, olha o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Passou vergonha, negou.
Ô, irmão, vejam essa parte aqui, tá? Veja essa parte, porque pessoas que não conhecem Bíblia, né? Não conhecem a história todinha do Novo Testamento, então vai falar o que quer, vai acrescentar, ok? Vamos lá. Veja só. Negou a Jesus. Porque quando Jesus falava com os discípulos, vocês todos vão me abandonar, ele dizia, eu não, Senhor, eu não, eu não, eu não, eu não. Esse ego tão forte. Mas Jesus quebrou o ego de Pedro. Jesus vai quebrar de muitos crentes ainda esse ego. Eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Pronto, amados irmãos, eu quero dizer para vocês que Pedro, naquele momento ali, nesse texto aí, que a pastora do Vale fala, Pedro não estava querendo ser mais santo do que os outros. Não. Eu tenho aqui a prova, eu tenho a prova, ok? Ela pode ler lá em um versículo tal, mas eu tenho uma prova aqui na frente. Quando Pedro disse que ele não ia, a Bíblia diz que os outros também confirmaram o que Pedro falou também. Isso quer dizer que todos os 12 disseram a mesma coisa que Pedro, que não ia abandonar Jesus, que não ia negar Jesus, ok? Presta atenção, tá? Então, todos os discípulos disseram a mesma coisa que Pedro, que não ia negar Jesus, que não ia negar Jesus, que não ia abandonar Jesus, ok? Isso eu tenho a prova na minha agenda, ok? E o que aconteceu, meu irmão? O que foi que aconteceu? Realmente, todos eles abandonaram Jesus. Todos eles abandonaram Jesus. Quando viu o perigo, quando pegaram Jesus, todos eles, né, fugiram. Pedro queria agir pela violência, mas Jesus proibiu de Pedro fazer isso. Mas a Bíblia tá lá escrito, tá, meu irmão? Que depois eu vou trazer para vocês. Então todos eles fugiram com medo de ser preso quando pegaram Jesus. Então todos abandonaram Jesus, ok? Então são pessoas, irmão, que quer falar do assunto sem conhecer a Bíblia Sagrada, tá? Me acompanhe, irmão, o terceiro sobre esse vídeo aqui, porque vocês têm que abrir os olhos de vocês, tá bom? Para essas mulheres que se titulam pastora, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até mais.